Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Monitoria de Anatomia Médica. Meu nome é Catarina Bejato e vou falar um pouquinho melhor sobre a vascularização do pescoço. A gente está tentando fazer uns vídeos um pouquinho mais rápidos, mais dinâmicos, então quem quiser pausar os slides e ler com calma, até indico para vocês, porque eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais por cima, tá? Então, para lembrar da origem de tudo, a gente tem o nosso coração e a aorta, essa região aqui que a gente chama de arco da aorta, bem da voltinha, que da onde vai sair todos os ramos que a gente vai conversar agora. Então, a gente tem que lembrar que do lado direito, a gente tem esse primeiro raminho que é o tronco braquicefálico, que ele vai dar a carótida comum direita e a subclave direita. Enquanto que do lado esquerdo, tanto a carótida comum esquerda quanto a subclave esquerda são ramos diretos do arco da aorta. Então, vamos começar a falar sobre a subclave, a gente vai falar desses raminhos dela e depois a gente passa para falar das carótidas propriamente ditas. Então, a subclave, ela vai dar vários ramos importantes pra gente nessa parte. A gente vai ter a artéria vertebral, a artéria torácica interna, uma antiga mamária, como chamavam. Em seguida, a gente vai ter o tronco tíreo-cervical, depois o tronco costo-cervical e em seguida ela vai dar outros raminhos, como o dorsal da escápula e outros que não são tão importantes pra gente agora nessa aula de vascularização do pescoço mesmo, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, essa primeira aqui é a artéria vertebral, como eu disse, é o primeiro ramo da subclávia. Ela tem 4 partes, não é para vocês lembrarem desses nominhos, mas para a gente entender por onde ela passa. Então, aqui saindo da subclávia, ela tem essa porção pré-vertebral, antes de entrar nas vértebras. Em seguida, ela vai ter a porção que vai passar lá nos forames transversários, que a gente viu lá no período passado. Ela vai ter toda essa relação com o atlas, vai entrar no nosso crânio e lá dentro ela vai juntar, né, a direita com a esquerda para formar a artéria basilar. Por que isso é importante? Lá na neuroanato, vocês vão ver isso com bem mais calma, da nossa vascularização do encéfalo, que a gente chama do polígono de Willis. Então, aqui a gente consegue ver em verdinho as vertebrais vindo, se juntando na basilar, que vai vascularizar essa parte de ponte, etc. E também dando as cerebrais posteriores, que são essas aqui. Como a gente consegue ver nesse esquema, a gente tem as vertebrais, a basilar, dando todos os raminhos que eu comentei, e cerebral posterior. Em seguida, a gente vai ter o nosso tronco tíreo-cervical, que vai emitir 4 ramos. O mais importante para essa aula é a artéria tireoide inferior. Por quê? Quando a gente vai ver a vascularização da glândula tireoide, a gente vai ver que vai ter uma artéria tireoide superior e uma inferior. A inferior, como a gente está vendo, ela sai desse tronco tíreo-cervical, que é ramo da subclávia. Enquanto a superior, ela vai sair lá da carótida externa. Beleza? Então, lembrar que elas têm origens diferentes. E ela vai suprir todas essas estruturas, então ela é super importante. Além dela, a gente vai ter essa cervical ascendente. Não sei se dá pra ver tanto agora, mas aqui a gente tem o tronco, né, tiro cervical. Tem uma que tá vindo aqui pela tireoide, que é tireoide inferior. A gente vai ter uma que sobe, que é essa cervical ascendente. E dando aqui pra trás, ela vai dar essa supraescapular e cervical transversa, que não são tão importantes pra gente agora, nesse momento, tá? Logo em seguida, a gente vai ter o tronco costo-cervical. Então, aqui, ó, saiu vertebral, saiu aqui tronco tiro cervical e aqui tronco costa cervical, que vai dar 2 ramos, um que é a cervical profunda e um que é a intercostal suprema. Então, elas vão vascularizar essa parte de espaços intercostais, ali os primeiros, e esses músculos cervicais profundos. Então, só para vocês não confundirem os troncos, o tiro cervical sai antes do costa cervical, tá? E para baixo aqui ela vai dar a torácica interna, como eu comentei com vocês. Aqui a gente consegue ver bem nesse esqueminha do Moore. Então, ela tem essa divisão em 3 partes da subclávia, que é uma divisão baseada no músculo escaleno anterior. Não é tão importante pra gente nesse momento, eu só queria mesmo que vocês vissem os raminhos e conseguissem identificar os principais. Então, aqui, ó, na primeira porção da subclávia tem a artéria vertebral, tem a torácica interna descendo, tem o tronco tiro cervical, que vai dar lá a tireoide inferior, que eu falei que era mais importante, e os outros raminhos, ascendente, aqui é transversa, supraescapular. Na sequência, a gente tem o tronco costo cervical, que vai dar aquela intercostal suprema e a cervical profunda. E mais pra frente vai dar a dorsal da escápula, etc. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre as carótidas propriamente ditas. Então, a gente vai ter a carótida comum, e ela vai se bifurcar em externa e interna. Uma forma da gente ver qual que é externa e qual que é interna, principalmente na prática, quando você está fazendo a prova, precisa ganhar tempo, é ver qual que está dando ramo. Porque a interna, ela vai ter que entrar lá no crânio e lá dentro que ela vai dar os ramos dela. A externa não, ela vai vascularizar
o pescoço, a face, enfim. Então, ela é a que está saindo mais ramo mesmo, é a carótida externa. É uma maneira mais fácil de a gente identificar. E nessa região de bifurcação entre externa e interna, a gente vai ter duas estruturas importantes para a nossa fisiologia do corpo, que é o seio carótico, aqui, e o glomo carótico. Para diferenciar os dois, então, saber que o seio ele é uma dilatação da artéria, então é como se a parede ali fizesse um abolamento, e é aqui que vai acontecer a magia que a gente vai ver agora. Enquanto o glomo ele é uma estrutura diferente, ele é outro tecido e ele vai estar bem próximo do seio, mas ele não está na parede da artéria, ele é um tecido diferenciado. Então aqui no seio a gente tem baroreceptores. Baro é prefixo de pressão. Então ele vai sentir as diferentes pressões do corpo e com base nisso ele vai tentar regular a nossa PA, né? Com base nessa inervação que é pelo nervo glosfaríngeo, que ele vai ter um raminho que é o nervo do seio carótico. Não precisa saber isso, mas é só pra gente entender. Tanto o nervo glosfaríngeo quanto o nervo vago vão fazer essa percepção da diferença de pressão, né, pelos nossos baroreceptores, e vão fazer esse feedback no nosso corpo para regular a nossa PA. E algo bem semelhante vai acontecer aqui no glomo carótico. A única diferença é que ele é um quimiorreceptor, então ele vai perceber baixos níveis de O2 e com base nisso ele vai fazer o reflexo de aumentar a frequência respiratória, cardíaca, PA, pelo mesmo mecanismo, pelos mesmos nervos, tanto o glosfaríngeo lá naquele nervinho que é o nervo do seio carótico, quanto o nervo vago. Então só pra gente diferenciar uma coisa da outra. Agora sim vamos falar de carótida externa. Então aqui a gente tem a carótida comum, como eu disse, a externa que está dando 400 trilhões de ramos aqui, enquanto a interna vai só subir e entrar no crânio, beleza? Então a externa, ela é responsável por toda essa vascularização de estruturas externas ao crânio, desde órbita, face, couro cabeludo, pescoço. Então a gente vai ver um pouquinho mais dos ramos mais importantes da carótida externa. Eu penso assim, para lembrar de todos eles, eu lembro que tem um ramo que vai sair entre as carótidas, que a gente pode chamar de medial, talvez, ramos anteriores e 2 ramos posteriores, que a gente vai ver agora. Então, como eu comentei, esse ramo é diferente que ele vem e ele fica no meio das carótidas externa e interna. Então, ele vai ficar aqui no meio das duas. Ele é um ramo da carótida externa, então ele tá saindo aqui da externa, mas ele fica no meio. É a faringe ascendente. Então, ascendente, porque ela realmente ascende, ela sobe e ela vai vascularizar essa parte de faringe, beleza? Agora a gente vai começar a falar dos ramos anteriores. Então, os ramos que estão vindo pra frente aqui. O primeiro ramo é a tireoide superior. Então, aqui a gente consegue ver bem, ó, que ela vem e vai vascularizar essa parte da glândula tireoide. Enquanto a inferior, a gente consegue ver aqui, ó. Tireoide inferior, ela é ramo do tronco tíreo cervical, que é o ramo lá da subclávia. E a superior não, ela vem aqui da carótida externa. Então, ela também vai dar vai emitir um ramo que é laríngeo, que dá pra ver em algumas peças, mas principalmente lembrar, primeiro raminho aqui da carótida externa, anterior é a tireoide superior. Em seguida aqui, ó, seguindo pela carótida externa, a gente tem a nossa artéria lingual, que a gente consegue ver que ela tá bem escondidinha aqui, porque ela passa posteriormente a vários músculos supraioides. Então aqui é o osso ióide, e aqui são os músculos supraioides, que vão fazer esse assoalho da nossa boca. Aqui, como nessa imagem os músculos não estão rebatidos, a gente só consegue ver um tiquinho dela. Mas ela vem aqui, passa profundamente esses músculos e vai emitir raminhos para vascularizar a parte posterior e anterior da língua, né? Lingual vai vascularizar a língua, faz todo sentido no mundo. Então, continuando, a gente tem a artéria facial. Então, a gente consegue ver que ela é um raminho que sai um pouco depois da lingual, então o lingual estava aqui, a facial está aqui. E ela vai ter toda essa relação com o ângulo da mandíbula. E aqui na frente, no corpo da mandíbula, ela vai virar anterior. Então aqui, às vezes, a gente consegue até palpar essa artéria, nós mesmos. E vocês vão ver que ela vai ascender aqui para a face. Então, às vezes, é mais fácil você identificar na prática por essa subidinha aqui no corpo da mandíbula, em vez de olhar a raiz. Porque a raiz é bem próxima da lingual. E como a gente pode ver aqui nesse próximo slide, às vezes a facial e a lingual saem de um tronco comum. Então, é uma variação anatômica, elas podem sair separadinhas ou elas podem sair de um tronco comum. Então, às vezes é mais fácil você perceber a facial por esse caminhozinho aqui, tá? E outra coisa, que na prática, às vezes a gente confunde a artéria facial com a veia facial, porque ela passa uma do lado da outra. Lembrar que a artéria ela é mais tortuosinha, ela faz mais curvas, então a gente consegue diferenciar dessa forma. Continuando, a gente vai ter a artéria maxilar.
que é um dos 2 ramos finais da carótida externa. Então, aqui está a carótida comum, carótida externa, a gente vê a tireoide superior, a gente vê a lingual, a facial, e aqui a gente está começando a chegar no fim da carótida externa. Então, um dos ramos finais a gente vai ver agora que é a maxilar. Ela passa posteriormente ao colo da mandíbula, então lembrar que aqui é o ângulo, ele vai subir, vai ter toda essa região de ATM, etc. Então, ela vai passar mais profundamente, é mais difícil a gente ver na prática, por ela ser mais profunda mesmo. Mas lembrar que ela dá vários ramos, dentre eles tem alguns mais importantes que foram citados na teórica, que são a meningia média, que vai fazer a vascularização lá da dura mater, faz aquele hematoma epidural que vocês vão ver lá na neuranato. Ela também vai dar um ramo esfenopalatino, que vai fazer a sepistaxe, que é um sangramento do nariz. E ela também vai dar ramos alveolares. Então, aqui eu circulei os ramos que a gente está conversando agora. Então, aqui em coloridinho a gente tem a artéria maxilar. A gente consegue ver que aqui já no início a gente tem aqui no início a gente já tem a meningia média, que vai fazer lá a vascularização da dura mater. A gente vai ter essa alveolar inferior, que a gente consegue ver em algumas peças. A gente vai ter a esfenopalatina, que vai fazer a epistaxe, e outras alveolares superiores aqui, que, enfim, são mais raminhos. Então, acho que mais fácil de ver são essas que eu circulei mesmo. Por fim, o nosso último ramo final da carótida externa é a artéria temporal superficial. Como o nome diz, ela é bem superficial, você pode tentar palpar o pulso dessa artéria, a gente consegue ver nós mesmos assim. E ela vem aqui na frente da orelha e vai dar um ramo frontal e ramo parietal. Então, esse aqui é o nosso ramo finalzinho mesmo da carótida externa. Agora, a gente vai falar de 2 ramos que vão vir para trás. Como eu disse, tem aquela parente ascendente que ela fica no meio do caminho. Agora, a gente vai ver esses ramos que vão realmente para trás. Então, a primeira que a gente tem é a artéria occipital, que nessa imagem a gente consegue ver o caminho que ela faz. Ela realmente vem por trás aqui do processo mastoide e vai vascularizar essa região aqui occipital. Enquanto que o próximo ramo que a gente vai ver, que é a auricular posterior, ela sai um pouquinho depois. Então, aqui é a carótida externa, primeiro ramo posterior é occipital, seguindo o caminho aqui, a gente tem a auricular posterior. A gente consegue ver que o caminho dela é bem diferente. Ele vai passar na frente do processo mastoide, aqui o processo mastoide, e atrás do meato acústico externo, perdão. E ela vai vascularizar essa região aqui. Por fim, a gente tem a nossa carótida interna, que, como eu disse, ela não vai dar ramo aqui no pescoço e na face, mas ela vai entrar no crânio e vai dar ramos bem importantes lá dentro. Que, na verdade, vocês vão ver bem mais detalhadamente na neuranato do que aqui na anatomia médica em si, tá? Mas só pra gente passar por cima, ela vai dar raminhos hipofisários, que vão vascularizar a glândula hipófise. Ela também vai dar a artéria oftálmica, que, se vocês lembrarem lá na sala de crânio e forames, ela vai passar lá no canal óptico junto com o nervo óptico. Então, aqui a gente consegue ver bem esse raminho. E ela também vai dar, ó, aqui é a carótida interna. Aqui, ela já tá dando a cerebral média, que é essa aqui. Então, aqui é um encéfalo por baixo. Então, aqui, essa pontinha é a carótida interna, que corresponde com isso aqui que vocês estão vendo. Enquanto isso aqui já é a cerebral média, que é essa pontinha que vocês estão vendo aqui. Além disso, também tem a cerebral anterior. Então, aqui a gente está fechando o polígono de Willis, porque a cerebral anterior e a média, elas vêm lá da carótida interna. Enquanto a cerebral posterior vem da basilar, que vem das vertebrais. Então, agora a gente fechou meio que o polígono de Willis, essas maiores artérias, né? Claramente tem mais, tem as comunicantes, mas isso vocês vão ver bem melhor lá na neuranato do que aqui. Então, essa foi a aula de vascularização. Eu sei que eu passei um pouquinho rapidinho, mas era só para não ficar longo e maçante o vídeo, para vocês conseguirem revisar mais conteúdos, tá? Aqui, perdão, são as referências que eu usei. Então, geralmente parte teórica está pelo Moore, peguei imagenzinhas do Moore, do Netter e principalmente do Ken Hub, mas porque estavam mais esquemáticos, eu achei que ficaria um pouquinho mais fácil de vocês identificarem as estruturas. Mas sempre passem lá no laboratório, olhem as peças práticas e venham tirar dúvidas com a gente, tá? Os monitores estão sempre à disposição. Obrigada, galera, e até o próximo vídeo.